Olá, está começando o Perfil Parlamentar. É uma série da TV Assembleia que está conversando com os deputados eleitos em 2022 e que compõem a 56ª legislatura. O convidado de hoje foi reeleito deputado estadual. Aliás, com uma super votação. Rodrigo Lorenzoni foi o deputado mais votado do PL e o terceiro na classificação geral. Deputado, primeiro parabéns e que honra tê-lo aqui. Obrigado, Anny. Uma alegria estar conversando contigo, com a nossa TV Assembleia, com os telespectadores. Nesse início de legislatura, uma legislatura muito especial para mim, onde acabei me reelegendo e agora para ter um mandato como titular, né? Na outra eleição eu tinha ficado como suplente e com uma votação expressiva que me enche de orgulho e de responsabilidade. 85.692 votos, sendo que em 2018 o senhor fez 16.895. O senhor foi o primeiro suplente da coligação aquela do PSL e do DEM. O senhor, inclusive, foi vice-líder aqui do DEM. O senhor assumiu, só para a gente recuperar um pouquinho, o senhor assumiu em março de 2019, no lugar do deputado, o deputado Rui Rui Irigaray. Irigaray, que assumiu uma secretaria no Estado. Aí ele retornou ao parlamento, o senhor saiu e retornou depois, quando ele foi cassado em 2022. Mas nesse período o senhor trabalhou muito, inclusive aprovou leis aqui no parlamento, né? Mas eu quero voltar para a sua votação, deputado, que em Porto Alegre, em 2018 o senhor fez 4.428 votos e em 2022, 12.305. Depois Caxias do Sul, 4.369, Pelotas, 3.577, Alvorada 3.406, Canoas, que em 2018 o senhor fez 658, foi para 3.048. Muitos votos. Reconhecimento do seu trabalho, o senhor pode dizer que foi dado, foi lhe concedido pela sociedade gaúcha? Eu acredito que essa eleição passou por dois aspectos muito importantes, né? O primeiro esse que tu falasse, né, de nós termos feito um trabalho ao longo dos últimos 4 anos e que na verdade não iniciou nos últimos 4 anos, né? Eu tenho aí quase 20 anos já de atividade pública, seja como presidente do Conselho de Veterinária, que é a minha profissão, uma autarquia federal que eu presidi por dois mandatos, passei pela Metroplan, presidi partido, O fui Democratas, né, o o senhor presidiu. Democratas, fui presidente do Estado do Democratas, atuei na Metroplan, enfim. E essa atuação ao longo de todo esse tempo, ela sempre foi voltada para o público-alvo ao qual eu trabalhava, sempre voltado para o cidadão, buscando sempre facilitar a vida das pessoas, né? E nos últimos 4 anos, um trabalho muito identificado com aquilo que eu acredito que é uma das coisas mais importantes, que é a liberdade econômica, a geração de oportunidade para as pessoas a partir da atividade empreendedora. E nós conseguimos consolidar muitas coisas nesse período, né? Desde a formatação da Lei da Liberdade Econômica aqui no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro estado da federação, né, o primeiro estado do Brasil a ter essa legislação. Aqui em Porto Alegre, quando fui secretário de desenvolvimento, nós regulamentamos a lei de forma plena e hoje em Porto Alegre é possível abrir uma empresa em 8 minutos pelo telefone celular, fruto desse trabalho, né? E além do trabalho identificado com essa bandeira e com o que a gente vinha comentando, muito importante também, essa foi uma eleição de posicionamento, né? Eu acho que o eleitor busca que os seus candidatos, os seus representantes tenham um posicionamento claro. Defendem o quê? Né? Apoiam quem? Quais os valores importantes? Quais as pautas que defendem? E isso eu fiz de forma muito transparente, como é o meu jeito, né? E defendi nos 4 anos e ao longo da campanha pautas muito claras, né? E sempre coerentes, né? Passei pelo governo do estado. Quando o governo do estado mudou o seu entendimento de posicionamento político no cenário nacional, eu saí do governo para ficar coerente com os meus princípios, né? Escolhi estar do lado das ideias e não do lado dos cargos, justamente para poder manter uma coerência e poder olhar no olho do eleitor com a mesma franqueza e a mesma credibilidade sempre. E como foi a campanha a deputado, sendo que seu pai era candidato ao governo, foi o mais votado no primeiro turno? E também, deputado, tudo que aconteceu depois chegou o segundo turno, outra eleição, obviamente, né? Como é que foi aquele período? Porque o Onyx Lorenzoni tinha que apoiar todos os candidatos. O seu nome, sendo familiar, ajudou? Não, com certeza, né? Tem um contexto
de trabalho de 30 anos, né, do meu pai, de vida pública, como deputado estadual, deputado federal, ministro de Estado, e a partir daí a consolidação e a construção de relações políticas ao longo desse tempo, que muitas delas, pelas funções também que eu ocupei, eu acabei construindo, né, junto com ele, e que foram importantes no processo eleitoral, né. Herdei também, né, a questão da defesa dos mesmos valores, né, da defesa da liberdade de forma absoluta, da coerência, do posicionamento, e isso naturalmente acabou culminando, né, no processo eleitoral, né. Eu acredito que a gente conseguiu, no período de eleição, separar muito bem, né, a figura do pai e do filho para o Onyx candidato e o Rodrigo candidato, tanto que não tivemos em nenhum momento da eleição crise, né, interna na campanha em virtude da minha candidatura. Daqui a um pouco alguém poderia se sentir menos privilegiado, menos prestigiado. Não, o tratamento partidário do candidato ao governo foi o mesmo para todos os candidatos, né? Nós fizemos questão que fosse assim, e porque é assim que tem que ser, né? E foi uma eleição bonita. Eu acho que o primeiro turno foi uma eleição, e sempre o primeiro e o segundo turno são duas eleições distintas, né? Onde conseguimos chegar na frente naquele momento, disputamos o segundo turno numa eleição acirrada, perdemos a eleição, isso era democracia, respeitamos o resultado das urnas, mas eu sempre digo, tu constrói nas eleições vitórias ou derrotas eleitorais e vitórias ou derrotas políticas. Eu entendo que nós tivemos uma derrota eleitoral no segundo turno, perdemos a eleição, mas há uma conquista política, porque há quantas décadas um projeto identificado com os valores liberais, de centro-direita, não chegava no segundo turno? E nós tivemos no segundo turno, na candidatura do PL, representada pelo Onyx Lorenzoni, 42% dos votos gaúchos. Quase 3 milhões de gaúchos escolheram votar num candidato de direita. E isso mostra que a sociedade gaúcha olha e acredita nestes valores. Então acho que nós tivemos uma derrota eleitoral, mas tivemos uma conquista política, que foi a consolidação dessa direita aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, o senhor segue os caminhos não apenas do pai, mas do avô. É uma família de médicos veterinários, né? O senhor que em 2019 chegou aqui com um filho e agora já tem 2. O senhor acredita que eles vão dar continuidade também à mesma profissão na área da medicina veterinária? Pois olha, Eni, isso é uma expectativa que eu tenho, um desejo que eu tenho, que eu guardo lá no fundo do meu coração, porque os meus filhos vão ter a liberdade para escolher o que eles quiserem, e isso que vai fazer deles felizes, e eles estando felizes, eu vou estar feliz, né? Mas a gente tem uma história na veterinária muito bacana, né? Nós temos um hospital veterinário que começou com meu avô lá em 1954, e no dia que o hospital abriu, até hoje ele nunca mais fechou um minuto, porque como é hospital, funciona 24 horas. Esse ano está fazendo 70 anos, né? O meu pai trabalhou muitos anos lá, eu trabalhei 15 anos lá na rotina cotidiana do hospital. O meu filho, o Pedro, adora, né, bicho, a Maria também, a Maria é menorzinha, tem 3 anos, mas o Pedro é apaixonado. Mas eu não sei se o Pedro não vai acabar político, né? Esses dias eu tive com ele aqui, e eu fui pegar o elevador dos deputados. Eu lembro, o senhor entrou, o senhor levou ele ao plenário. Isso, ele é super curioso. Estava feliz e ele disse que seria deputado, né? Isso. E aí eu fui subir aqui pro meu gabinete, fui pegar o elevador ali, e o elevador falava, e ele super atento, querendo conhecer tudo. Sim. O elevador falava ali, elevador para deputados. E ele olhou e disse, papai, é para deputados e futuros deputados. Ai, que amor. Aí eu achei que ali ele tem um direcionamento aí. Claro que é cedo, tem só 8 anos, mas... Mas está no sangue, né, deputada? Tá A no política sangue, está no sangue. tá no sangue. O avô do meu pai foi prefeito de Vacaria, né? Foi o primeiro prefeito de Vacaria, então... o avô materno, né? O pai da minha avó. Então tem essa questão da política forte no sangue da família. Como que é dividir o trabalho parlamentar, que a gente sabe que não é fácil, vocês trabalham 24 horas, com a família hoje? Porque no passado, muitos parlamentares, inclusive pode ser um caso até do seu pai, não sei como é que foi a sua ligação com seu pai quando ele, parlamentar, inclusive aqui na Assembleia, que ele foi por vários mandatos deputado estadual, os deputados do passado, e muitos diziam pra gente aqui, dizem ainda, que eles não viram os filhos crescer. Hoje vocês têm outra realidade, né, deputado? Eu tenho 4, sou eu e mais 3 irmãos, né? Sim.
E quando meu pai, eu sou mais velho, quando meu pai fez o primeiro mandato dele aqui na Assembleia, eu já tinha 15 anos, né? Então eu ainda consegui, né, acompanhar mais, né, aliás, o meu pai conseguiu acompanhar mais o meu crescimento, mas os meus irmãos efetivamente foi bem complicado, né, porque é uma atividade que exige muito, né, o meu pai reconhece isso, se ressente por isso, mesmo que a gente sempre soube de todo o esforço que ele fez para compatibilizar as atividades, né? E hoje nós temos uma realidade diferente, nós temos mais recursos, né? Então a tecnologia nos ajuda, né? Eventualmente a gente tem reuniões aqui na Assembleia que são híbridas, nós temos os recursos de vídeo para poder, eventualmente, estando distante, acompanhar, ver, falar com os filhos, mas eu tenho isso como prioridade na minha vida, é a minha família, né? Então eu impus algumas regras de rotina no meu mandato, organizei a minha rotina para que eu possa participar da vida dos meus filhos, né? Então tem dia da semana que eu levo na escola, busco na escola, final de semana, o domingo é sagrado em família, né? Tento me organizar o máximo possível para nos sábados, o maior tempo possível, estar com eles. Porque é isso, a vida passa, o tempo passa, e o que a gente tem mesmo é a nossa família, são os nossos amigos, e a gente não pode descuidar do que a gente tem de mais precioso, né? E eu tenho a convicção que, organizando a rotina, fazendo ela intensa, mas preservando os momentos, a gente consegue encontrar um equilíbrio aí que é saudável, né? Para nós, para os filhos, e para a gente fazer um bom trabalho em qualquer área, nós temos que estar bem com a família, né? Nós temos que estar bem É a internamente. base de tudo, né? Então, eu acho que uma coisa retroalimenta a outra. E seu pai está fazendo o quê? Bom, meu pai encerrou um ciclo, né, de 30 anos de mandatos ininterruptos, né? Tá passando aí por um período agora de organização pessoal, podendo fazer um pouco daquilo que ele tinha dificuldade de fazer na vida política tão agitada, então tá aproveitando para curtir os netos, curtir a família, tá mais próximo da mãe dele, né, da minha avó, que tá bem velhinha, tá aproveitando para fazer a cidadania dele, a cidadania italiana, né? Nós somos ele é neto de italiano, eu sou bisneto de italiano, e ele sempre correndo não conseguiu fazer a cidadania, que é algo que para a gente é importante do ponto de vista até da conexão com os nossos laços familiares. Está escrevendo um livro, né, desse período aí do governo Bolsonaro, contando um pouco dos bastidores, da história, do que ele viveu nesse período. E imagino que muito breve ele vai estar de volta aí, militando ativamente politicamente no partido, né? Ele não se desconectou da relação partidária e tal, então acho que aí no segundo semestre ele já deve estar militando, porque é isso que está no sangue dele, é isso que faz ele feliz também. Então em breve ele está de novo aí na política. Deputado, o senhor sabe que o nosso programa conta com a participação dos internautas. Eu tenho uma pergunta aqui para o senhor do João Pedro Zanella. Deputado, quais as principais bandeiras do seu mandato? Bom, primeiro agradecer ao João Pedro pelo envio da mensagem, né? E eu tenho a bandeira da liberdade, né, como o principal foco de trabalho, né? Eu acredito que sem liberdade a vida perde o sentido, inclusive, né? E nós precisamos ser livres para fazer o que a gente quiser, dizer o que a gente quiser, claro que sempre dentro dos limites da lei, né? Mas nós vivemos num período no país em que as nossas liberdades estão relativizadas, né? E eu acredito que isso precisa ser enfrentado por nós para garantir que a gente possa prosperar na vida, avançar, correr atrás dos nossos sonhos. A liberdade econômica, né, que é o que nós falávamos no início, né, um dos focos de trabalho, tem tudo a ver com isso. Porque eu acredito que quanto melhor for o ambiente de negócio, quanto mais livre for para aqueles que quiserem empreender, mais renda nós vamos gerar, mais empregos nós vamos ter, e no momento em que existe a geração de renda e que o trabalhador ou o empreendedor passa a ter a sua renda sem depender do governo, ele atinge o ápice da sua liberdade, porque ele não precisa de ninguém para dizer o que ele vai fazer, quando que ele vai receber, quanto que ele vai receber, ele não precisa do governo para intervir na vida dele, porque ele está dentro da sua autonomia financeira livre para escolher o que ele quer fazer, onde ele quer ir, o que ele quer comer, o que ele quer comprar, onde ele quer viajar, onde é que os filhos vão estudar e etc. Então, a liberdade é o meu carro-chefe e dentro disso a gente poder buscar transformar o Rio Grande de verdade a partir do desenvolvimento econômico, né? A partir da geração de renda, e o Rio Grande do Sul precisa melhorar muito, né? O Rio Grande do Sul não tem uma política de desenvolvimento moderna, o Rio Grande do Sul tem um ambiente de negócios ainda muito complicado,
né? Nós temos muitas dificuldades de licenciar empreendimentos no Rio Grande do Sul. A FEPAM é muito morosa, é muito ideologizada e não é da boca para fora ou opinião de um parlamentar que é independente e de oposição à direita ao governo do Estado. Basta a gente abrir os jornais, conversar com as federações empresariais, o número de empreendedores que querem investir aqui e encontram dificuldades e não vêm, ou aqueles que investem aqui e desistem do Rio Grande e vão para Santa Catarina, para o Paraná, é gigantesco. Fruto dessas amarras que o Rio Grande do Sul impôs à sua gente. E o meu papel aqui é ajudar a desfazer essas amarras para que os investimentos aconteçam aqui. E quanto mais investimento nós tivermos, mais geração de renda nós vamos ter, mais o governo também vai arrecadar e vai ter dinheiro para investir no social, na segurança e na educação. Então é criar esse ciclo virtuoso a partir do desenvolvimento econômico. Inclusive agora, deputado, o senhor dá continuidade ao seu trabalho, o senhor que já integrou a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, que é uma área sua também, afinal, tanto no município quanto no estado, o senhor ocupou as secretarias que se refere ao turismo. O senhor agora, como vice-presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento e Turismo, o que o senhor pretende, tendo em vista que o presidente já disse que uma das bandeiras dele é o turismo no Rio Grande do Sul, explorar, né, sobretudo o turismo em todo o estado? Tem um alinhamento muito bacana aí, Ene, com o presidente Gustavo Vitorino da comissão, né? Nós enxergamos que o Rio Grande do Sul tem um potencial turístico fantástico. Eu tenho a convicção formada que se nós conseguirmos explorar todo esse potencial turístico, o turismo pode ser, junto com o agronegócio, a força motriz de desenvolvimento da nossa economia. Poucos são os estados que possuem vocação turística para o turismo religioso, por exemplo. No Vale do Taquari nós temos o Cristo Protetor, nós vamos lá para a região das Missões, o turismo cultural, o turismo de lazer, o turismo de aventura, ou seja, nós temos a Serra Gaúcha, que recebeu em Gramado mais turistas do que o Rio de Janeiro, né, no último levantamento que foi consolidado lá. Então é uma região que está consolidada, os vinhedos crescendo, os canyons, né? Então aí pega a região do Pampa lá, se nós conseguirmos organizar isso de uma maneira sinérgica dentro do Rio Grande do Sul, nós temos ali, isso o Onix trazia na campanha também, talvez o maior parque folclórico do mundo, porque tu pega Caçapava, Bagé, Vai Livramento, tu tem uva, tu tem vinho, tu tem azeite, tu tem gado, tu tem ovelha, tu tem cultura, tu tem tradição. Então a cadeia do turismo tem um potencial enorme no Rio Grande do Sul. Se nós conseguirmos colocar isso dentro de um plano de desenvolvimento do Estado que fomente esta cadeia produtiva, e é uma cadeia produtiva eminentemente de prestação de serviço. Então ela gera emprego muito rápido, gera renda muito rápido. Eu não tenho dúvida que a gente pode estar aí descobrindo, né, um grande motor, uma nova turbina de impulsionamento da nossa economia. Bom, o senhor já tem leis, projetos que se tornaram leis estaduais, e agora o senhor protocolou uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, incluindo a garantia de que os símbolos bandeira, brasão e hino sejam protegidos e imutáveis em sua integralidade. O que levou o senhor a fazer essa proposta, que recebeu as assinaturas necessárias, né, para protocolar? Bom, o Rio Grande do Sul é um estado onde o nosso povo se orgulha muito das nossas tradições, né? Nós temos uma história belíssima, né, de busca de liberdade, de luta por autonomia, a partir da Revolução Farroupilha. E hoje nós podemos ter o nosso hino ou a nossa bandeira alterado, por exemplo, por 15 deputados. Porque o que estabelece a garantia do hino, por exemplo, da bandeira, é uma lei ordinária. E ela precisa ter o quórum de 28 deputados para abrir e votar na sessão, e por maioria simples, tu pode mudar ao sabor do vento momentâneo, do impulso ideológico momentâneo, tu pode mudar algo que é um patrimônio de todos os gaúchos, sem uma discussão profunda com a sociedade. Então o que nós estamos propondo é que, através de uma emenda constitucional, a gente grave no texto constitucional, que já prevê os símbolos do Rio Grande do Sul, como o brasão, a bandeira e o hino, que eles são imutáveis. Se alguém, em algum momento, ou um grupo de deputados quiserem alterar a bandeira, o hino, bom, basta protocolar uma PEC com 19 assinaturas, aprovar uma PEC em 2 turnos com 33
votos e se muda a Constituição. Né? Mas para tu fazer isso, tu vai ter que fazer uma discussão com o parlamento, uma discussão com a sociedade e dali tentar estratificar a vontade do povo gaúcho que a gente pretende representar aqui, cada um com o seu segmento. Agora, eu entendo que deixar estes símbolos à mercê do desejo de apenas 15 parlamentares é muito frágil para algo tão importante que representa a nossa história, a nossa tradição. O senhor vai precisar de 33 votos para ser aprovada a PEC, como faz parte, né? O senhor já tem esses votos? Nós estamos trabalhando, né? Nós conseguimos as 20 assinaturas para fazer o protocolo, né, da PEC, que precisa ter pelo menos 19. Então nós temos aí pelo menos 20 votos já garantidos. Nós temos a manifestação de uma série de outros parlamentares que por alguma razão não assinaram a proposta de emenda constitucional se manifestando a favor do projeto. E eu tenho convicção que ao longo da tramitação agora na Comissão de Constituição e Justiça, nas comissões de mérito, nós vamos construir aí o entendimento necessário para que nós possamos aí chegar a bem mais dos 33 votos. Eu estimo que nós devemos conseguir construir a aprovação dessa PEC aí com algo em torno de 38, 40 votos. O senhor criou duas frentes parlamentares na gestão passada, a da agropecuária gaúcha e a frente em defesa da pavimentação da BR-470. O que foi construído nesse período e tem de resultado positivo, sobretudo, da BR-470? Bom, a frente parlamentar da BR-470, que pega a busca do asfaltamento entre a região de Barreiros, lá em Lagoa Vermelha, ela pavimentada, tem um trecho de 50 quilômetros que falta pavimentada essa estrada, e esse trecho pavimentado ele encurta muito a distância daquela região dos campos de cima da serra para a capital e favorece o escoamento da produção daquela região. Ao longo desse período de trabalho, também existia a frente parlamentar em defesa da pavimentação da 470 lá na Câmara Federal. Era o deputado Ronaldo Santini que tocava isso, hoje nosso secretário de Estado, nosso colega deputado estadual. E nós conseguimos, fruto do trabalho, não só das frentes parlamentares, mas de toda a comunidade da região, dos vereadores, dos prefeitos, avançar no Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio, a ponto de ter sido licitado já para fazer a contratação do projeto de pavimentação desse trecho da rodovia. Então agora, com a contratação, né, que foi licitado, com o orçamento do projeto, com o projeto pronto, nós podemos ir para o próximo passo, que é licitar a obra. Então isso é um pleito antiguíssimo, né? São mais de 20 anos que a região pleiteia, mas nós conseguimos dar um passo importante e vamos seguir agora acompanhando e buscando a pavimentação desse trecho, que é importante para a segurança das pessoas e para a nossa economia. Deputado, em 2019 eu fiz um ping-pong com o senhor, vou fazer outro ping-pong agora, ele é semelhante àquele, até para depois o senhor vai poder comparar as respostas, verificar o que mudou de lá para cá. Um momento marcante na sua trajetória política? Provavelmente mudou, que foi o dia da eleição, né, agora em 2022, onde a gente conseguiu alcançar os 85.692 votos, que foi um momento ímpar de emoção, de orgulho, mas de muita responsabilidade, né? E esse é o momento, por hora, mais marcante aí dessa caminhada. Um sonho? É o Rio Grande e o Brasil livres de verdade. Um livro ou um filme que tenha lhe marcado? As 6 lições de Mises, que é o livro que me marcou muito sobre a importância da liberdade, do liberalismo na vida das pessoas e na economia. Time de futebol, esse não mudou? Esse não mudou e não vai mudar nunca. Esporte Clube Internacional. Um valor importante? A verdade. Alguém que o senhor admira, ou tem heróis, ou herói? Eu tenho alguns exemplos, mas eu vou ficar na questão da família, vou falar no exemplo da minha mãe, que eu acho que é um exemplo de fibra, de integração da família, de exemplo da força da mulher. Eu acho que é um exemplo que me inspira todos os dias. Um defeito? Eu sou um pouco desorganizado. Um hobby? Um hobby é estar com meus filhos no Beira-Rio. Um desafio? Um desafio é conseguir transformar em realidade palpável para os gaúchos aquilo que a gente discute
e aquilo que a gente decide aqui na Assembleia. Acho que nós precisamos avançar cada vez mais para que o cidadão sinta no seu dia a dia a diferença do trabalho dos parlamentares. Eu acho que esse é um grande desafio. E uma lição importante? Uma lição importante, eu acho que é o que a gente vinha falando das eleições, né? O processo político não começa nem termina numa eleição. A eleição é parte do processo político. A gente pode ganhar ou perder eleições. O que a gente não pode é se perder numa eleição. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Passou rapidinho, né? Voa. Mas o senhor tem um minutinho para suas considerações finais. Bom, Eni, obrigado pela oportunidade. Parabéns a ti, a TV Assembleia. Realmente o tempo passou voando, esse bate-papo gostoso aqui. E, por fim, deixar o meu mandato, o meu gabinete 901 aqui na Assembleia Legislativa à disposição de todos os cidadãos gaúchos e saibam que podem encontrar ali um gabinete que vai estar sempre voltado a defender as nossas liberdades, sempre voltado a defender aquilo que é certo. Um gabinete que tem conexão com os valores de Deus, pátria, família e liberdade. E além das redes sociais, né, deputado? Que hoje as pessoas acompanham da onde estiverem e é uma realidade, né? Elas vieram para ficar. Sem A dúvida. tecnologia nos ajuda bastante. Sem dúvida. Obrigado. Nos acompanhem lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, @Rodrigo Lorenzoni. Por lá eu estou sempre prestando contas, conversando e também aberto a receber demandas, críticas, sugestões. E se tiver uns elogios, às vezes é bom também para saber que nós estamos no caminho certo. Muito obrigada, deputado. Obrigado. Sucesso para o senhor nessa legislatura, que já está, inclusive, a mil aqui, votando projetos, encaminhando projetos, que seja um ano muito, muito bom para todos. Muito obrigada. Obrigado. E a você, obrigada pela companhia e até o próximo encontro.